Bom dia, 29 de setembro, dia 2 da nossa jornada de santidade. Com muita chuva, o dia amanheceu hoje chovendo bastante e a nossa oração é que Deus também faça chover as bênçãos dele sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a nossa igreja. O autor começa aqui apresentando a primeira categoria, tá? Então ele vai trabalhar a purificação em 7 categorias. E a primeira categoria são os pecados de pensamento. Como a palavra de Deus deixa muito claro em Mateus 15:19, os pecados começam aqui, tá? Ou na linguagem bíblica, no coração, tá? Os pecados surgem na nossa mente, surgem no nosso pensamento, de tal modo que a purificação também deve começar pela nossa mente, deve começar pelo que pensamos. Há 2 afirmações muito importantes. Ele diz: até que seus pensamentos e atitudes estejam sob o controle de Deus, você não experimentará a vida abundante em Cristo. Isso é muito sério. Vida abundante, muitas vezes nós pensamos que se trata do que fazemos, das coisas certas que fazemos e das coisas erradas que não fazemos. Mas vida abundante é, antes de tudo, uma mente consagrada a Deus. E ele então afirma: não é à toa que Satanás ataca nossas mentes com pensamentos inapropriados e pecaminosos. Ele sabe, o diabo sabe que assim facilmente consegue nos separar do poder de Deus. Então, se você quer ter uma vida abundante em Cristo, se você quer estar unido ao poder de Deus, precisa purificar a sua mente. A partir daqui, então, o autor dá uma pausa nessa purificação da mente e vai falar, na verdade, do primeiro passo para uma jornada de santidade, que é a certeza da salvação, tá? Então, esse dia 1, antes de entrar propriamente na purificação da mente, ele vai falar de certeza de salvação. Por quê? Porque se você não tiver certeza da sua salvação, isso impede qualquer progresso. O primeiro pecado da mente é a dúvida em relação à sua salvação em Cristo Jesus. Então você pensa nesse momento: eu sou realmente salvo em Cristo? Eu tenho realmente um relacionamento com Jesus Cristo? Se você tem dúvidas quanto a isso, esse é o primeiro problema da sua mente que você precisa resolver. Ele então aqui nos dá 3 textos: Mateus 7:22, João 17:3 e Romanos 8:16, mostrando quão é importante estarmos com uma mente firme em Cristo, com a certeza de que somos salvos em Cristo. Como João vai dizer em 1 João 5:13, a carta de João é escrita para que nós saibamos que temos a salvação. Então, saber que tem a salvação é algo muito importante, é algo crucial para a vida de um crente em Cristo. Uma outra afirmação muito importante é: você não pode fazer nenhum progresso espiritual até que esteja absolutamente seguro do seu relacionamento com Cristo, tá? Então, se você tem dúvidas acerca do seu relacionamento com Cristo, isso impede que você faça qualquer progresso na sua vida cristã. Então, depois são dadas aqui 5 perguntas que você precisa respondê-las com muita honestidade, tá? E se em qualquer uma dessas perguntas você responder não ou não sei, você precisa então examinar isso. E uma das melhores coisas é buscar alguém para conversar, tá? Então, venha falar com o seu pastor ou fale com um outro irmão que é um líder espiritual, que tem a maturidade espiritual, para você examinar e tratar isso com seriedade, tá? Não há nenhum problema de você chegar para o pastor ou para um líder da igreja e dizer: irmão, irmã, eu tenho dúvidas acerca da minha salvação em Jesus Cristo. Eu não tenho certeza absoluta que sou salvo em Cristo Jesus.
Ele vai conversar com você, ele vai orar com você a esse respeito. Duas outras afirmações muito importantes se você tem qualquer dúvida sobre a sua salvação, converse com seu pastor ou outro líder espiritual antes de dar um passo adiante, tá? Eu falei e isso está aqui. E em seguida, alegre-se, porque sua eterna segurança está na justiça perfeita de Jesus e não no seu desempenho imperfeito. Mas você só pode ter essa alegria a partir do momento que você tem certeza que é salvo em Cristo Jesus. Amém? Eu termino aqui com uma frase do Spurgeon: sempre que Deus quer fazer um homem grande, ele o quebra em pedaços primeiro, tá? O que nós chamamos de quebrantamento espiritual. Então, se Deus vai trabalhar na sua vida para fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, saiba que isso implica em quebrantamento, em humilhação, tá? Isso é fundamental. Lembra lá de 2 Crônicas 7,14? Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. A nossa vida com Deus começa com nós nos humilhando diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima quinta-feira. Que Deus te abençoe.